Bom dia, então, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Vamos começar a aula de hoje. Então, nós vamos continuando o conteúdo do Word. Vamos dando andamento a esse aplicativo. Ele tem bastante conteúdo que a gente vai estar trabalhando com ele, bastante coisas. E a aula passada nós tínhamos visto a questão do cabeçalho e rodapé e os números de página. Era isso mesmo, né? Hoje nós vamos ver a questão das quebras das páginas, o texto em colunas e a inserção de número de linhas. Então, é mais alguns outros conteúdos que são, às vezes a gente pode usar e às vezes não, depende do documento a gente coloca essas informações, dependendo do documento não tem a necessidade de colocar. E daí na próxima aula nós vamos começar com a importação de imagens, vamos começar a trabalhar com imagens dentro do documento, que é uma parte bem interessante, bem legal e tem bastante recurso para nós trabalharmos, beleza? Vamos começar aqui então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, estou com o Word aberto aqui. Hoje, nós vamos ver, então, alguns itens que permitem estar configurando alguns tipos de texto. Para alguns tipos de texto a gente vai aplicar, para alguns não. Então, primeiramente, a gente vem aqui nessa aba inserir, e o que a gente vai estar trabalhando é esses itens aqui, ó, página em branco e quebra de página. Esses dois itens, e também aqui na aba layout, esse texto em colunas, beleza? Então vão ser esses três itens que a gente vai trabalhar. Eu vou voltar aqui para a página inserir, e eu tenho um texto aqui, só deixa eu copiar ele, colocar um texto grande, ele fica melhor. Voltar aqui, botão direito, colar. Então ele está colado aqui esse texto, tranquilo. E aqui está o meu cursor, está nessa parte final do meu texto. Ele está piscando aqui, ó, no final do texto, na última palavra. E às vezes, quando a gente quer começar uma nova folha num documento, por exemplo, eu terminei aqui, ó, então vamos colocar um título aqui. Ó. Vou colocar introdução. Introdução. Vou centralizar, vou colocar uma fonte maior, negrito, beleza. Aqui vou aplicar os parágrafos com a tecla Tab. Criei aqui o meu texto. E agora eu quero começar um novo título. Então, vamos dizer que eu vou começar peças do computador. É o título que eu vou trabalhar, peças do computador. E eu preciso fazer com que ele comece numa nova folha. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e dá um monte de Enter, até chegar lá na outra folha. Então, agora aqui, eu vou pegar e vou fazer, então, peças de computador. Vou centralizar, que vai ser o meu título, e vou aumentar a fonte. Beleza. Então, ele chegou e ele está bem no começo da folha. E aqui... Então, agora, deixa eu só voltar aqui. A gente começa a digitar o texto. Então, aqui teria a continuação do texto. Porém, pode ter o fato de eu precisar colocar mais informações aqui nesse meu texto, no texto antes. Então, depois eu li e eu falei, seria interessante aqui eu criar um novo parágrafo. Então, dou Enter, crio o parágrafo. Aqui também, ó. Então, vou criar um novo parágrafo. Eu aumentei o meu texto, então ele ficou maior. E ao descer aqui para baixo, pode ver
que esse meu título, peças de computador, então ele já baixou. E agora nós temos uma linha que ele criou automaticamente antes. Então eu teria que vir apagar essa linha. E isso eu ia ter que fazer para todo o documento, todos os itens para baixo que foram criados, eu ia ter que fazer isso. Eu ia ter que revisar para ver se ficou certinho esse alinhamento. Então, essa é uma parte chata. Então, que daí eu tenho que ficar fazendo tudo isso. Porém, o Word me permite eu estar fazendo de uma forma mais simples essa coisa aqui. Ele faz com que toda vez que eu insira uma quebra de uma página em branco, ele sempre vai começar a próxima palavra numa folha em branco, numa próxima página. Como que funciona? Então, aqui eu terminei o meu texto, eu só vou tirar esse pedaço aqui. Terminei meu texto, ó, não tem nada para baixo, estou com a setinha do teclado empurrando para a direita, então e o cursor não vai, então não tem nada. E eu quero começar na página 2 um novo título, que é aquela peças de computador. Então vem aqui, ó, inserir, e vou clicar nesse botão aqui, ó, página em branco. Cliquei e pode ver que ele já veio automaticamente para a próxima página. E agora eu vou colocar o meu texto aqui. Agora eu digitei o meu texto e não tem espaço antes. E eu posso estar aumentando esse texto aqui, ó, até o final da folha, que não vai acontecer nada com aquele título lá. Ele não vai mexer, ele vai ficar lá. Ó, vou aumentar a fonte só para ele ficar um pouco maior. Daí vocês veem que ele aumenta. Vou colocar então uma fonte aqui, ó, 16. Ó. Pode ver que ele aumentou tanto que ele pulou para a próxima folha. Ó. Ele ficou na folha 1, que está aqui. Ó, deixa eu diminuir o zoom para vocês verem. Ó, ele ficou na folha 1, ficou na folha 2, e agora da folha 2, o título já passou lá para a folha 3. Então, esse título aqui, ó, sempre vai começar no topo de uma folha. Ele vai fazer isso aqui, independente que ele aumente ou não. Deixa eu diminuir o texto aqui, ó. Ó, quando eu diminuir para uma fonte 12, ó, ele agora ocupa somente a página 1 e aqui começa esse texto já na página 2, com essa opção aqui, ó, página em branco. Isso que faz sempre começar um título numa próxima página. Eu sempre tenho que colocar ela antes do título ou depois do último ponto da palavra. Sempre vai ser assim, depois do último ponto ou antes do título. Beleza? Entendido essa parte? Tranquilo? Então, outro botão que a gente tem é esse aqui, ó, quebra de página. Ou não é esse? Deixa eu voltar aqui. Ah, não. Não é. Ele tem a mesma coisa. Deixa eu só voltar. Aqui ele vai inserir uma nova folha. Ele não está aqui. Esse aqui, ele vai fazer a mesma coisa que a página em branco, só que vai inserir uma quebra. Ele vai fazer automático. Ele tem a mesma função aqui, ó, layout, quebras. Então, essa página em branco, somente aqui, e essa quebra de página, ela também vai estar aqui dentro, ó, de quebras, página, ó, é a mesma coisa. Que está aqui, ó, em quebra de página, está aqui em layout, quebras, só que tem a opção página. Então, o que faz esse menu quebras aqui? Ó? Essa é uma parte bem complicadinha. Então, existe bastante coisas que a gente pode estar fazendo com essas quebras aqui. Para que serve uma quebra? Ela serve para a gente determinar, tipo, pedaços de textos diferentes dentro do mesmo documento. Mais ou menos isso. Por exemplo, quando que eu posso utilizar uma quebra? Depois que eu termino, vamos dizer, um texto em colunas, que a gente vai ver depois, eu posso usar uma quebra. Quando eu quero botar uma folha de pé na horizontal e uma na vertical, eu posso utilizar uma quebra. Então, sempre eu posso estar utilizando essa quebra aqui. Os dois itens que a gente mais vai usar, essas quebras, então, vão ser principalmente para eu colocar, então, essa folha,
vamos dizer, essa folha é uma folha deitada no meio do texto, então eu tenho que usar uma quebra, porque se eu vim aqui em orientação, ó, vim em orientação, paisagem. Ó, ele está processando, pode ver que as duas folhas ficaram deitadas, as duas ficaram no formato paisagem. Agora eu vou voltar aqui, ó, para retrato. As duas estão em retrato. E eu vou vir aqui, ó, tá no final, e eu quero colocar esse título aqui, ó, peças de computador, numa página deitada, numa página paisagem. Então, eu coloco o meu cursor aqui antes, venho aqui em quebras e coloco página. Agora, colocando a quebra de página, então ele tem essa diferença. Então, agora eu estou selecionando essa primeira folha aqui, ó. Ela está no modo retrato, tá? De pé. E eu venho nessa, e eu vou selecionar o seguinte, ó, orientação, paisagem. Porque ele mudou tudo. Quebra, ele criou uma nova. Deixa eu só ver. Acho que é outro botão que faz isso. Estou me confundindo. Então, aqui, vamos inserir aqui. A quebra de página é a mesma coisa que está aqui. Ó. Página em branco. Então, tá, a gente colocou a página em branco. Tem novos, vamos apagar. Tá certo. Vim aqui no final. Layout, quebras. Essa aqui, ó, perdão. Essa aqui, ó, próxima página. Então, vou vir nessa aqui, ó, próxima página. E agora eu clico sobre ela, orientação, paisagem. Agora sim. Então, só troquei o botão, pessoal. Não é esse aqui ó, da página, é esse aqui, ó, próxima página. Quebras, próxima página. Agora eu tenho esse texto aqui, ó, de pé, então ele está no modo retrato. E esses aqui, ó, todos para baixo vão ser para paisagem. Então, todos eles vão ser do jeito paisagem daqui para baixo. Se eu quero voltar, como é que eu faço? Então, aqui eu vou digitar um texto. Ó, texto de demonstração, somente assim. Demonstração. E eu vou vir no final da folha, ou no final do ponto. Ó. Depois desse texto de demonstração aqui, ó, eu quero colocar uma nova página. Então, eu venho quebras e próxima página novamente. Ele criou ela na horizontal. Vou vir aqui e botar para retrato. Então, agora ela ficou em retrato também. Então, sempre que eu vou criar, eu venho aqui em quebras, próxima página, que ele cria uma página nova, porém, ele cria no formato, eu posso modificar o formato depois, alterando a orientação, tá bom? Então, eu só tinha confundido, não é esse aqui, é esse estilo aqui que faz com que o texto fique crie uma nova seção de página, beleza? Conseguiram entender? Eu vou criar um novo documento aqui agora, documento em branco. Vou vir aqui, vou copiar esse texto que eu fiz ali antes, copiar, e vou colar aqui. Porque eu colei como texto, tem que personalizar novamente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o texto em colunas, que também está nesse menu layout aqui, ó, colunas. Essa opção. Então, eu já tinha visto as margens, a orientação, o tamanho da folha nas outras aulas, como altera ele. E agora a gente vai ver esse aqui, ó, colunas. O que é o texto em colunas? Sabe quando a gente trabalha com letras de música, que tem às vezes um texto numa parte da folha e um texto na outra? Então, isso aqui são colunas de texto que a gente pode estar adicionando ou removendo. Existem dois jeitos de a gente estar fazendo o texto em colunas. O primeiro é depois que eu já tenho todo o texto pronto. Então, eu digitei todo ele está aqui digitado, e eu seleciono o trecho do texto que eu quero colocar em colunas. Então, se eu quero colocar o texto inteiro em colunas, eu vou selecionar ele inteiro, aqui,
Vou vir em colunas e vou determinar, ó, 2. Então, agora o meu texto ficou em 2 colunas, ó. Ele começou, ele determinou um tamanho de coluna, desceu até o final, e quando terminou aqui a palavra, ó, John von Neumann, que é o nome da pessoa, ele começou aqui em cima novamente, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui deve ficar com o zoom assim mesmo, só para... Pode ver que ele aumentou o texto aqui, só para vocês verem. Então, ele terminou aqui e começou aqui em cima o trecho do texto novamente. Então, isso é a coluna. Eu posso também determinar só no meio. Por exemplo, eu quero selecionar esse pedaço do texto aqui e colocar esse pedaço em colunas. Então, selecionei ele, vim aqui em Layout, Colunas e 2. Então, aqui, agora, no meio do texto, tem 2 colunas. Esse aqui é o jeito mais fácil de a gente colocar um texto em colunas, tá bom, pessoal? Esse aqui é o melhor jeito, é o jeito que eu prefiro fazer desse jeito aqui, que não tem erro. Primeiro eu digito o texto e depois eu coloco as colunas. Ou eu posso vir aqui em colunas, ó, determinar 3. Agora ele está um texto em 3 colunas. Pode ver que ele fica mais apertadinho, esse texto aqui dentro do meu documento. Então, vou voltar aqui para uma coluna. Só vou apagar aqui, eu apaguei o ponto, futuro ponto. E o outro jeito que a gente pode fazer é inserir ele antes de digitar. Então, ô seu Vitor, para de riscar na tela aí, cara. Beleza? Então, eu posso inserir a coluna antes de digitar. Então, eu venho aqui, ó, não tenho nada digitado, nada selecionado, colunas, 2. Aqui ele já terminou. Deixa eu voltar e dar um Enter aqui. Dá um Enter, vamos ver, coluna 2. Ué, por que ele aplica? Não tem nada selecionado. Deixa eu apagar isso aqui. Colunas 2. Ué, que estranho. Para você escrever. Colunas, Enter. Ele já coloca o que está pronto. Deixa eu criar um novo documento. Por isso que eu acho outro jeito mais fácil. Esse aqui ele é mais complicadinho porque dele já mexe com as seções. Ó. Colunas, 2. Então tá. Aqui eu vou colocar o texto. Coloquei muito, deixa eu colocar só um pouco do texto. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vou copiar somente essa frase aqui. Botão direito. Copiar. Vou voltar aqui no texto que eu estou fazendo em colunas. Vou colar ele aqui. E aqui ele fez o texto, o meu texto, numa coluna só. E tem algumas coisas que eu posso determinar dentro desse pedaço aqui. Por exemplo, eu quero dividir isso aqui no meio. Então, eu vou vir mais ou menos aqui na metade, onde eu acho que é a metade. Venho aqui em Layout, Quebras, e vou usar esse botão aqui, ó, Coluna. Então, ao clicar aqui, ó, pode ver que ele abre e divide a minha coluna. Agora, o que estava aqui, ó, foi para cá. Pode ver que ainda um ficou maior que o outro. Então, eu volto, vou puxar um pouquinho mais para baixo, Quebras, coluna. Ó, agora os dois ficaram bem parecidinho. Ó. Um ficou na esquerda e outro na direita. E agora, se eu vir aqui e dar um Enter e continuar, pode ver que ele vai continuar digitando dentro dessa coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui em Quebras, e vou clicar nesse botão aqui, ó, Contínuo. Então, ao clicar em Contínuo, agora eu posso continuar digitando o texto abaixo. Só venho aqui em Colunas e defino uma. Então, agora, o que eu digitar aqui, ó, vai continuar sendo desse jeito, de uma coluna só. Entenderam? Quer que eu explique novamente essa parte? Cameline, Paola, Vitor, quer que explique novamente esse pedaço aqui? Não, professor. Conseguiram entender? Cameline?
Sim. Então, só recapitulando, tem os dois jeitos da gente colocar a coluna. Ó, num documento onde já está o texto pronto, eu seleciono o texto, venho aqui em Layout, Colunas, e daí clico em quantas colunas que eu quero, ele vai dividir em colunas. No texto onde não tem as colunas, eu venho em Colunas, coloco quantas colunas que eu quero e colo o texto. Beleza. Aqui, daí eu vou dividir ele, só vou colocar ele aqui justificado antes, para ele ficar bonitinho. Aqui eu vou dividir, vou pôr ele mais ou menos onde é a metade. Layout, quebras, coluna, para ele quebrar a coluna, ele veio agora para o outro lado. Eu venho bem no final do texto, que está aqui nesse ponto, e clico novamente aqui em quebras, contínuo. Então, ele vai criar uma nova linha para mim, vai parar de criar essa coluna. E eu venho aqui em colunas e volto no formato uma. De agora, o que eu digitar vai ficar em uma coluna somente, beleza? Então, eu ainda acho aquele outro jeito mais fácil de nós colocar a coluna. Claro, primeiro a gente tem que digitar o texto e depois ver como é que fica naquele jeito lá. Porém, nesse formato aqui, ele é mais complicadinho, mas eu vou fazendo o texto de acordo conforme eu vou precisando. Tranquilo? Vamos treinar essa parte aqui? Deixa eu mostrar a atividade aqui. Ó, é um texto bem curtinho, ó, fala placa-mãe, e daí é esse texto ali que vocês vão copiar. Todo mundo está com o notebook aí, eu acho, é bem rapidinho para nós fazer. Então, ele pede ali para você colocar o texto no formato paisagem, criar o texto em cima, e o texto central dividir em duas colunas. Então, e vão colocar regras de formatação, tá vendo ali? Aplique também as regras de formatação. Coloque um sublinhado em todas as palavras que são peças de computador. Então, vocês vão colocar um sublinhado. E escreva em laranja todas as palavras que você não conhecia, ou um nome diferente que você nunca tinha visto, coisas assim. E depois carregue o arquivo aqui, beleza? Então, vamos praticar agora fazendo essa atividade aqui. Deixa eu copiar o link aqui. Para vocês abrirem. Aquele ali é o link da atividade. E daí vocês podem começar a fazer. Vão ver todo mundo fazendo, daqui a pouquinho já deve terminar, porque é bem curtinho essa atividade aí. Joia? Eu fiz o vídeo e coloquei lá no YouTube do jeito que vocês podem estar realizando essa atividade lá, é o modelo, do tipo que vocês podem carregar o arquivo lá. Eu sei que a maioria de vocês consegue, é tudo fácil, mas tinha alguns colegas que não estavam conseguindo fazer dessa forma, não estavam conseguindo carregar o arquivo de atividades. Daí pode assistir aquele vídeo lá, tá o link na turma de vocês, ali eu passei o último vídeo que eu passei no link da turma de vocês, e vocês podem assistir ele também, que daí já sabe como fazer. Quem tiver alguma dúvida, a maioria de vocês, eu sei que consegue. Beleza? Vai ter mais uma parte? Hum, Vai ter mais uma parte da aula? isso, mas você tem que fazer atividade, né, cara? Hã? O conteúdo